Luísa, boa noite, seja bem-vinda. Quem mais chegou aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Amor, Fé e Luz. Eliana, boa noite. Boa noite, Josi. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Amor, Fé e Luz. Como vocês estão? Como estão aí passando esses últimos dias do ano de 2020? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 32 do livro Nosso Lar, Notícias de Veneranda. Mas, antes da gente iniciar, aqueles nossos recadinhos, né? O Centro Espírita Amor, Fé e Luz promove às segundas-feiras esse estudo do livro Nosso Lar, às 19h30, e logo em seguida nós temos o trabalho da Conversa Fraterna. A Conversa Fraterna, ela acontece no momento de forma online, tá? Então, quem quiser participar, quem quiser passar pela Conversa Fraterna, preencha o formulário que está lá no grupo. É bem simples, é só colocar o nome e o telefone com o WhatsApp. E logo após a gente encerrar o estudo, por volta das 8 horas, 8 e pouquinha, o pessoal responsável por essa atividade
entra em contato com vocês. Então, se você estiver aí com alguma questão, querendo desabafar, conversar e buscar o esclarecimento à luz da doutrina espírita, né? Deixe seu nome, deixe seu telefone lá, que a gente vai entrar em contato com você para esse bate-papo, tá? Lembrando que a conversa fraterna, da mesma forma como acontece na casa espírita, de forma presencial, é uma conversa sigilosa, né? Ninguém fica sabendo do assunto que foi tratado ali, a não ser a pessoa que vai conversar com você, o trabalhador da casa que vai conversar com você, tá? E mesmo os seus dados de nome e telefone, ninguém tem acesso a isso, a não ser as pessoas que vão de fato conversar com você, ok? E na sexta-feira nós temos a nossa reunião pública, também às 19h30, sempre aí com um tema relacionado ao Evangelho, ao Espiritismo, né? E a gente aguarda vocês, a gente sempre quer ver a carinha de vocês nessa reunião pública junto com a gente, tá bom? Bom, então por enquanto é isso. Vamos lá. Pessoal, eu queria fazer um agradecimento que passou aí nas últimas lives. Eu queria agradecer muito a cada um de vocês que nos auxiliou na campanha da AME, tá? Doando alimentos, né? Ou para nós aqui, ou diretamente lá para o Alto de Souza, tá bom? Gratidão a vocês que nos auxiliaram. Então vamos lá, fazer nossa prece, né? Convido vocês a fecharem os olhos, elevarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente, toda essa equipe espiritual que nos assiste e nos acompanha em todas as atividades da Casa Espírita, Amor, Fé e Luz. Vamos pedir a esses irmãos que mais uma vez nos amparem, nos auxiliem a bem compreender os ensinamentos que nos chegam através do texto do livro Nosso Lar, escrito por André Luiz e recebido aqui no plano físico por Chico Xavier. Que possamos nos esclarecer e nos prepararmos para o nosso futuro. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Então vamos lá. Pessoal, esse capítulo, ele é o capítulo que nos apresenta nos dá uma ideia, né, da paisagem de nosso lar, né, de algumas áreas de nosso lar. E mais da metade para o final desse capítulo, a gente vai receber então um pouco de informação sobre a Veneranda, né, que é uma personagem muito interessante da gente observar no livro Nosso Lar, tá bom? Então, assim, essa primeira parte do livro, do capítulo, é basicamente uma ideia, né, para dar a nós uma ideia das paisagens que se encontram na colônia Nosso Lar. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios.
A ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E observando-me a curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para a conferência dos ministros da regeneração, outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim, no firmamento, o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem, no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado à demonstração pela imagem à maneira de cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Então, o que é que está sendo observado aqui? Nos bosques, nos locais onde se fazem as culturas, né, de alimentos para a colônia, também existem ali nessas áreas salões integrados à natureza, né? Nesses salões acontecem aulas, palestras, conferências, sempre com esse contato com a natureza, né? E com esse cuidado com a beleza estética também, porque isso também é importante, né? O contato com a natureza e esse cuidado com a natureza e também a beleza. A beleza estética é algo que alimenta o espírito, né? A gente precisa ter um cuidado em não se deixar dominar pela beleza estética, né? Mas, desde que nós não sejamos dominados pela beleza, pela estética, ela é um alimento para a alma, assim como uma boa música, né? Tudo aquilo que nos eleva, que nos traz essas vibrações de encanto, são alimentos para a alma. E aqui a gente vê isso mais uma vez. Então, em todos os parques, em todos os locais de natureza, né, de nosso lar, foram instalados, foram criados esses locais, onde se tem as palestras, se tem as aulas em contato com a natureza. E é nesses locais que também são feitas palestras
com visitantes, né? Pessoas, instrutores de outras colônias que vêm até nosso lar ensinar algo para os habitantes ali. E aqui um detalhe interessante que é desse livro, gente, como eu comentei com vocês bem lá no início, André Luiz busca fazer um paralelo entre aquilo que ele conhecia aqui no plano físico e o que ele observa, o que ele enxerga, o que ele vê na colônia, em termos de equipamentos, de aparelhos, de tecnologia, para que a gente pudesse ter uma ideia. Eu digo ter uma ideia por quê? Porque a tecnologia lá, ela está sempre à frente da tecnologia que nós temos aqui, né? A gente precisa sempre lembrar que as tecnologias, o conhecimento é sempre do alto para baixo, né? Então, antes de chegar até nós, antes de que alguma tecnologia seja desenvolvida no plano físico, ela já existe no plano espiritual, certo? Então, existe uma certa dificuldade para que André Luiz explique para os encarnados o que ele está observando lá. Então, ele faz alguns paralelos, né? Então, nesse ponto aqui, ó, ele diz o seguinte, né? Só um minutinho, gente. Que são cinco numerosas classes de aprendizados e de 5 instrutores diferentes, né? Nessa estrutura que a Narcisa conta para ele como é que é. Então, são em forma de estrelas 5 salas, vamos dizer assim, né? E para 5 instrutores, 5 professores diferentes. E no centro dessa estrutura, né, funciona, aí como ele coloca, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, a maneira de cinematógrafo terrestre. O cinematógrafo aqui que ele comenta era o que existia na época, era o cinema. Era a projeção, né, do equipamento que projetava as imagens na tela do cinema. Então, foi o mais próximo, com certeza, que ele conseguiu para fazer essa comparação, para que a gente pudesse entender, né, que ali existia um equipamento que mostrava imagens, tá? Então, mas com certeza era algo muito, nessa época, era algo muito mais moderno, vamos dizer assim, do que um cinema, do que aquele equipamento que ele coloca aqui. Como hoje, com certeza, se a gente pensar hoje, nossa, deve ser uma tela de LCD, né? Uma tela enorme de LCD. Com certeza vai ser a referência que nós temos, mas com certeza também a tecnologia lá já é utilizada outra que nós ainda não recebemos aqui, que nós ainda não temos, tá? Então é só para a gente lembrar disso. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou. Há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura a disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre, em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. Então vocês imaginam, o André Luiz questionou, falou, como que é o mobiliário? Como é que são as cadeiras, os móveis que existem nesses salões, né? Ele perguntou se era parecido com o que tinha na Terra, no plano físico. E aí o que Narcisa diz? Que há diferenças. Por quê? Porque a ministra, o projeto dela era integrar,
né, as palestras à natureza, assim como acontecia com Jesus, né, que falava às multidões, né, sempre em contato com a natureza. Jesus não pregava, não falava para as pessoas em salões, né, propriamente dito, mas na praia, do alto de um monte, ele estava sempre em contato com a natureza. E as pessoas que o escutavam estavam também ali, sentadas no chão, sentindo a areia, sentindo o solo, né? Era esse contato direto com a natureza. E a ministra, então, teve essa ideia, né, de reviver isso de alguma forma. Então, todo o mobiliário, né, ou seja, todos os locais onde as pessoas se assentam, né, tudo aqueles, os móveis, por assim dizer, na verdade são esculpidos no solo e cobertos de vegetação. Então, é um contato direto com a natureza. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas, identificando-me o interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na terra e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem, quase que semanalmente, aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas, e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospeda em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. Aí aqui a gente tem uma ideia das dimensões. Imagine um local que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas, né? É um espaço bastante considerável. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. Então percebam, gente, como deve ser belo esse cenário, né? Esses salões integrados à natureza, com esses móveis, né, esculpidos no próprio solo, né, recoberto de vegetação, e as flores, né, que vão se modificando em formas e cores a cada mês. Muito interessante esse local, com certeza. E como seria interessante se nós tivéssemos essas experiências, né, aqui no plano físico? Como seria se as nossas escolas que tivessem esse contato com a natureza? Como seria isso? Nós aprendermos em contato com a natureza, né?
Eu não sei se vocês conhecem ou já tiveram notícia, no interior de São Paulo existe uma escola, um Instituto Pandavas. O Instituto Pandavas é uma escola que trabalha com crianças da comunidade rural, né? E no trabalho deles, eles têm um trabalho muito diferenciado na questão da educação, mas eu acho muito interessante é esse detalhe. Muitas das atividades do currículo escolar deles, das crianças, são executadas em contato direto com a natureza. Então, por exemplo, uma aula de redação, né? As crianças vão fazer as suas redações sentadas debaixo de árvores, né? Ali em contato direto com a natureza, né? Em espaços abertos e em contato com a natureza, né? Então, acho isso muito interessante. Além de elas receberem uma educação referente ao cuidado com a natureza, né? Da importância da natureza e da manutenção da natureza, elas ainda fazem essas experiências, elas ainda têm essas experiências, né? De aprenderem o conteúdo, né? de didático ali da matéria em contato com a natureza, né? De poderem observar, por exemplo, em aulas de ciência, né? Insetos, plantas ali ao vivo, né? Muito diferente do que a maioria das crianças, da forma como a maioria das crianças aprendem. E eu tenho certeza que isso tem um valor muito grande para a formação dessas crianças. Então, acho que, e aqui em nosso lar, é bem isso, né? O contato com a natureza, ali, as pessoas se sentirem integrantes desse processo da ecológico, né? Da natureza. Podermos percebermos que não somos separados, seres à parte da natureza, mas que estamos integrados a ela em todos os momentos. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de Nosso Senhor. Então aqui agora a Narcisa já vai falar um pouco mais com referência direta à veneranda. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nessa cidade há mais de 200 anos. Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual. E esquiva-se a menor informação a tal respeito. Então, observem que espírito é esse, né? Que envergadura espiritual possui veneranda. Há 200 anos em trabalho consecutivo em nosso lar, trabalhando incansavelmente para o próximo, em benefício do próximo. A entidade, o espírito, há mais tempo em trabalho em nosso lar, em trabalho consecutivo em nosso lar. E
além do governador, a única entidade que teve condições, já nesse momento, de estar na presença de Jesus. Certo? E a gente observa aqui a questão, eu gostaria que vocês observassem a questão da humildade e da supressão do ego. Tá? Então a gente vê que ela não fala, ela não comenta esse fato de já ter estado com Jesus. Mas por que ela não comenta? Porque esse comentário poderia despertar em muitos companheiros de jornada ali sentimentos de inveja, né? Poderia dar a ela algumas questões relacionadas ao orgulho, né? Então ela suprime isso. Isso é algo que não interessa, que não tem motivo para ser comentado, né? Ela não se vangloria disso. Isso para ela não é um fato que de alguma forma vai elevá-la, tá? Perante as outras pessoas. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda, conferindo a medalha do mérito de serviço. A primeira entidade da colônia que conseguiu, até hoje, semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil. Vou repetir, 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos à governadoria, os ministérios e a multidão na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo a personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Então observe que ela recebeu essa homenagem, né, por ter 1 milhão de horas de trabalho útil em benefício do próximo, e esse 1 milhão de horas sem reclamar, sem interromper e sem esmorecer. E eu pergunto para vocês, aliás, eu faço essa pergunta para nós. Quantas horas nós temos de trabalho útil sem reclamar, sem esmorecer e sem parar? Quando a gente está na atividade, na casa espírita, quando a gente está fazendo alguma atividade em benefício do próximo, quantas horas nós temos? Dessa forma. Eu sei que muitos de nós vão falar, não, mas eu trabalho, eu faço, eu vou lá, eu ajudo. Com certeza. Que bom que fazemos isso. Mas a minha pergunta é, nós fazemos isso sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer? E aí eu vou dizer que, por experiência própria, nós fazemos. Mas nós reclamamos das condições, nós reclamamos dos nossos companheiros, nós reclamamos porque o assistido não faz da forma como nós queremos que ele faça, da forma como nós queremos impor a ele. Nós reclamamos da chuva, nós reclamamos do sol, nós reclamamos do frio, reclamamos de qualquer dificuldade que apareça, de qualquer desafio que apareça. Esmorecemos. Às vezes a gente está indo até bem, está ali, né? Alguns dias já, mas de repente a gente fala, nossa,
que desânimo de fazer isso. Ah, isso não está se vindo, isso não está sendo bom. Ah, não, aí vai deixando de fazer, vai esmorecendo, né? E acabamos o quê? Interrompendo. A gente às vezes trabalha um tempo, interrompe, para. Aí fica um tempo, aí de repente as coisas começam a ter algumas dificuldades na vida, né? E a pedagogia da dor volta, né? E aí a gente fala assim, estou precisando voltar a fazer um trabalho assistencial, estou precisando voltar para o posto de assistência, estou precisando voltar para a campanha da fraternidade. E aí a gente volta, fica lá mais um tempo reclamando, esmorecendo e interrompe. E é isso que a gente precisa observar, gente. A diferença entre nós e esse espírito. Nós podemos chegar lá, mas existe uma grande distância entre nós e esse espírito. Nesse sentido, tá bom? E mais uma vez, a gente observa aqui o esforço da veneranda em suprimir a individualidade, em suprimir o ego, né? Ou seja, ela se emocionou com aquela homenagem, ela chorou ali, né, como relatado aqui, de emoção, mas no mesmo momento ela disse que não merecia, que aquilo não tinha sido conquista dela individualmente, né? Claro, porque é lógico que o trabalho que ela faz é conjunto, né, com outros espíritos, com outras entidades, né? E ela pegou o troféu, né, que foi ofertado a ela ali, aquela homenagem, e entregou para a cidade. Né? Ela ofertou aquilo para a cidade, como uma conquista da colônia e não como uma conquista pessoal dela. Né? A gente observa ali que ela está colaborando com a coletividade. Né? Então, ou seja, a conquista não é individual, a conquista é da coletividade. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Então, ela, a partir daquela atitude dela, as pessoas, né, já pararam ali com todas essas homenagens, já perceberam que não era o legal ali, né, naquele momento, e também não ficaram fazendo comentários, né? E ela muito menos. Extraordinária mulher, disse eu, por que não se encaminharia a esferas mais altas? Né? Então André Luiz faz a pergunta que muitos de nós devem estar fazendo neste momento. Se esse espírito é tão elevado, já tem essa envergadura toda, por que ainda se encontra em nosso lar? Por que não subiu, não ascendeu a esferas superiores? Intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Então, o que Narcisa diz? Que a ministra veneranda, ela é esse espírito que já habita esferas muito mais altas, mas por espírito de amor e sacrifício, né, ela continua em nosso lar. Ou seja, ela continua ali para poder ajudar aqueles que estão na retaguarda. Né? Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos. Eu gostaria de atentar aos números, gente, que eu acho muito importante nesse capítulo. A veneranda trabalha aqui, então, nesse momento em que o livro foi escrito, há mais de 1000 anos, pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e esperam com paciência. Então, a veneranda continua ali, trabalhando há 1000 anos, há mais de 1000 anos, para auxiliar corações ligados a ela, que ainda estão retardatários, que ainda estão
buscando a sua evolução, ainda patinando na sua evolução. E ela está ali buscando auxiliá-los e aguardando, porque ela não quer ascender a esferas superiores sem levar com ela esses espíritos, sem levar com ela esses corações. Né? E é muito interessante isso, gente. Como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Então, assim nós chegamos ao fim desse capítulo, gente. E o que a gente precisa observar aqui com relação à veneranda é esse trabalho incessante, essa força que a veneranda tem no sentido de auxiliar ao próximo, né? Esse sacrifício dela, né, de se manter em esferas, com relação a ela, né, esferas inferiores, né, com relação à envergadura espiritual que ela tem, para ajudar, né, para auxiliar aqueles que estão retardatários na evolução. E observando também que é um trabalho, ou melhor dizendo, o que eu gostaria de observar é o seguinte, que nós, aqui no plano físico, às vezes nós temos a impressão ou a ideia de que quem trabalha mais é quem tem menos... Como é que nós vamos colocar isso? Não é quem está no comando, vou colocar melhor, né? Que quem está no comando manda e quem está abaixo obedece, ou seja, o trabalho maior é de quem está na base da pirâmide. E a gente observa em nosso lar justamente o contrário. Aqueles espíritos que estão no comando, né? Ou seja, o governador, os ministros, em especial aqui a ministra veneranda, que é citada no texto, são as entidades, são os espíritos que mais se dedicam ao trabalho. São os espíritos que mais se dedicam, que mais se sacrificam pelo próximo. Né? Então é muito interessante a gente observar isso. Que esses espíritos eles têm uma consciência infinitamente maior do que as nossas com relação à necessidade do trabalho, com a necessidade da evolução pessoal, mas também com a colaboração com a evolução do próximo, com a evolução coletiva. Né? Então, a gente às vezes dá uma pensadinha melhor sobre isso. Quando a gente aqui no plano físico é colocado ou tem oportunidade de estar em uma posição de comando, vamos dizer assim, como é que a gente faz? Qual que é a nossa atitude em relação a isso? Nós estamos tendo a consciência de que nós estamos ali para promover o bem-estar, a evolução daqueles que estão sobre as nossas diretrizes, né? Essa responsabilidade nós estamos tendo e nós estamos nos dedicando efetivamente a isso? É a pergunta que eu deixo para vocês hoje, tá bom? Então, vamos encerrando aqui nosso horário hoje, né? Encerrando o nosso estudo. Daqui a pouco o pessoal entra em contato com quem vai fazer a conversa fraterna. Tá ok? Pessoal, mais uma vez, convido vocês a fecharem os olhos, elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, recebendo essas informações, nos esclarecendo, nos preparando e buscando a nossa evolução.
principalmente buscando nos conscientizarmos da nossa essência divina. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, pessoal, gratidão pela presença de vocês. Boa noite aí, né, para quem chegou depois. E tenham todos uma excepcional noite, uma excepcional semana, tá? E até a próxima. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.